de 500 pessoas. Depois a igreja foi dando continuidade e um dos principais e primeiros cultos, ali estava 120 pessoas até a descida do Espírito Santo. O Espírito que faz a diferença na vida do homem. O Espírito Santo que revela, que nos traz a verdade revelada da fé, da salvação. O Espírito Santo que está presente para te convencer do seu pecado. O Espírito da vida que fala comigo e contigo diariamente, aqui como um fato não diferente, mas ele investe em vidas. Ele mantém uma obra que Jesus Cristo trouxe sobre a face da terra. A palavra de Deus, por meio de Lucas, inspirado no Espírito Santo, vai dizer no início da igreja, nos primeiros cultos, aí a gente vai ver os hábitos dos primeiros cristãos, vamos ver como era visto o cristianismo naquele primeiro século, ali debaixo da perseguição romana, do domínio de Roma, que tinha a dominação do mundo no seu império. Agora o cristianismo é lançado em mentes e em corações. Pessoas agora passariam a ter um encontro com Deus. O cristianismo era lançado para que almas pudessem vencer o diabo, para que Satanás ficasse para trás, para que Satanás começasse a ter derrota. Como o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, a gente vê o cumprimento, o legado do caminho que Jesus abriu. Agora a fé foi revelada, a verdade foi revelada. Agora existe um caminho de salvação, existe uma fé salvífica. E ali em Atos, na cidade de Antioquia, os cristãos, nas suas primeiras caminhadas de fé, depois da igreja ser impactada com o Espírito Santo, com o poder de falar em línguas, falar nas línguas das nações, o Espírito Santo envolver aquelas almas, as almas sedentas de Deus, buscando a presença de Deus, buscando a ser justificados na fé que começou no alto do Calvário, da cruz do Calvário. Agora nós vemos a responsabilidade daqueles cristãos, depois do Espírito Santo operar milagres pela pessoa de Jesus, por meio das obras do mesmo Espírito Santo, o Espírito de Deus que usava os profetas no Antigo Testamento, usou o Filho, gerou o Filho no ventre de Maria, o Filho fundou a igreja, Jesus passou a chave da igreja para Pedro, não como substituto do Filho, mas como aquele que seria um agente, o pastor presidente, o principal dos apóstolos. Passando Pedro ali por Israel, veio Paulo para a luz dos gentios, e na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, na cidade de Antioquia, Paulo vai conhecer Timóteo 3 capítulos depois. Paulo vai conhecer obreiros importantes no cristianismo, e aí a igreja vai crescendo. A igreja já tinha caído na graça do povo, no conhecimento do povo. Os bons costumes eram valorizados, os bons valores da família conservadora eram valorizados. Agora a fé cristã contagiava e almas eram curadas, vidas eram modificadas. Chega aqui em Antioquia, o Espírito Santo que trabalhou no seio da igreja, agora começa a trabalhar e espalhar a bondade de Deus pelo mundo. Agora o mundo pode ser enfrentado. Agora tem um povo que bata de frente com o mundo. Agora tem um povo que vença as obras do diabo. Agora tem um povo que desfaça as obras das trevas. Sim, agora existe um povo que, pela fé em Deus, na palavra de Deus, possa iluminar, possa ser o sal da terra, possa dar o bom gosto ao mundo pelo poder da palavra libertadora, a palavra eterna do Evangelho eterno. Queridos, é muito importante você entender o porquê desses irmãos em Cristo serem chamados de cristãos.
Eles eram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia. Antioquia foi uma cidade que, devido à força do Império Romano, o Espírito Santo, na sua onisciência, na sua grande sabedoria, sabia onde alcançar os lugares principais do mundo, para que assim a obra de Deus pudesse crescer. E assim o Espírito Santo ia contagiando por cada canto. Assim o Espírito Santo ia tocando a cada pessoa. Famílias eram alcançadas. A cada dia o Senhor estava acrescentando a alma daqueles que haviam de se salvar. Então, como uma obra perfeita da pessoa do Espírito de Cristo, é levantado agora em Antioquia um grande testemunho da igreja. Porque é assim, queridos, primeiro século, o cristianismo é contagiar os de fora, é transmitir a imagem de Deus para os de fora, é levantar o que é a verdade de Deus para os que ainda não estão no caminho, aqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo. Então o cristão tem o dever de dar testemunho de vida. O cristão tem o dever de fazer a sua vida ser uma Bíblia Sagrada aberta, ser uma Bíblia viva, para assim contagiar pessoas para poder obter a vida eterna por meio da fé dos cristãos. Essa é a responsabilidade que Deus irá cobrar. E logo aqui, me atendo no texto, eu vejo em Antioquia eles sendo chamados de cristão. Por que, pregador? Chamados de cristão porque se pareciam com Cristo. Chamados de cristão porque lutavam contra as obras da carne. Eles eram chamados e conhecidos como cristãos porque não gostavam de dar volta em ninguém. Eram chamados de cristão porque não eram violentos. Eram chamados de cristão porque não eram imorais. Eram chamados de cristão porque não queriam dar lugar ou vazão às obras da carne, porque sabem que estas levam ao inferno. E é muito sério quando eu falo de levar ao inferno. Levar ao inferno, se perder para sempre, afastamento total do Criador, viver longe de Deus, viver distante da presença do Espírito Santo, depois de ter uma grande oportunidade, a maior de todas, que é a salvação da alma. E aqui está a agência da igreja de Deus na terra. Em Parada de Lucas temos uma parte nesta oportunidade de evangelismo. Queremos testemunhar do que Cristo fez nas nossas vidas, por isso somos salvos. Não somos salvos em nós mesmos, não adquirimos pelas nossas próprias forças. Não existia um bem algum em nós que pudesse fazer a gente se aproximar de Deus, mas foi Deus que nos resgatou com mão forte, com o perfeito poder, com o glorioso milagre, com a sua grande majestade da sua pessoa santa. Ele veio e nos tirou do diabo, nos tirou do diabo, nos deu sentimento pelo céu, nos fez caminhar pensando em Cristo. Agora eu quero valorizar a bela e perfeita pessoa de Cristo. Agora eu quero valorizar o querido Espírito Santo. Mas entenda, assim como o cristianismo no primeiro século fez as pessoas que não eram cristãs chamar os cristãos de cristãos pela primeira vez, foi a primeira vez que essa palavra foi usada. Eis ali os cristãos. Não era um termo pejorativo, mas era porque eles se pareciam com seu mestre, obedeciam a Deus, viviam no temor de Deus, queriam se aprofundar na espiritualidade, porque vida espiritual, querido, ela tem que contagiar pessoas. Vida espiritual é conhecida de longe. Vida dupla, de aparência, pode contagiar a emoção de alguém, pode enganar alguns, mas quem conhece a pessoa profunda sabe. Então eu vou te dizer, aqui estamos batalhando para ser cristão a cada dia. Existe um homem exterior em nós, existe a força da carne lutando contra o nosso homem interior. Sabe qual é a resposta dessa luta, da batalha do nosso espírito contra as obras da nossa carne? Aí eu vou te responder em Paulo. Paulo, o apóstolo, ele vai dizer que ainda que o meu homem exterior se corrompa,
Todo dia o meu homem interior, isto é, o meu espírito, ou seja, a minha alma, o meu desejo está direcionado, está ligado, está em sintonia, está em harmonia com o meu Criador, com aquele que me deu a vida, está ligado com Deus, o meu Salvador. Ele me criou, agora Ele quer me resgatar. Ele me criou, agora Ele quer me tomar para si mesmo. Então eu vou entender com o meu homem interior que a minha carne precisa ser vencida, que no dia da tentação eu preciso resistir à luta, e este é o caminho estreito, esta é a vida, é a trajetória do crente na terra. Então queira ser chamado de cristão. O cristianismo moderno, estão dizendo por aí muitas coisas a respeito do cristianismo moderno. Eu já ouvi pessoa falando para mim que, pregador, esta questão homoafetiva vocês conservadores não aceitam. Essa questão ecumênica, o que é ecumenismo? É harmonizar as religiões. Vocês conservadores também não aceitam. Esse cristianismo de vocês conservador é fundamentalista e não deixa a gente criar os nossos valores, as nossas ideologias políticas, aglomerados de ideias que separam o cristianismo moderno do cristianismo antigo. Mas o cristianismo de Antioquia ainda está vivo. Sim, o cristianismo de Antioquia ainda está diante dos homens. Jesus não é negociado. Não é Jesus segundo o espiritismo, não é Jesus segundo a política, não é o Jesus segundo a história, que aquele não tem poder para dar vida a ninguém, mas é o Jesus da Bíblia, revelado por Deus, da fé revelada, da mesma que um dia nos foi dada para reconhecermos que Ele é o Cordeiro de Deus. Então, o cristianismo que nos põe Deus dentro das nossas vidas, que nos dá o escape para a vida eterna, que nos faz vencer e entender o propósito de que essa vida somente não basta. Assim como no passado um pastor, ele disse que se ele fosse buscar dentro dele desejos que este mundo não pode satisfazer, logo ele entendeu, ele compreendeu que ele não foi feito para este mundo. Você pode refletir nesta verdade? O momento que te compra, o desejo que te compra de momento, ele vai se acabar. E os desejos maiores que você tem a colocar dentro do seu coração, será que realmente você pensa em se encontrar com o seu Criador? Será que você quer ter um diálogo face a face com Deus? Será que você quer ter uma comunhão íntima com Deus? Será que você quer ver Jesus reinar sobre a sua vida? Então é tempo de se arrepender. Pensamento certo, olhar para Jesus. Pensamento errado, viver a sua própria vida pelos seus desejos sem querer a Cristo. Então viva como os cristãos de Antioquia. Relembre, traga para o seu viver, vença suas tribulações. O coração está apertando, é tempo de derramar lágrima, é tempo de sorrir. Qual é a circunstância? Mas busque a Cristo, olhe na direção do Evangelho. O Evangelho moderno não salva, porque é falso, é do diabo. Mas o cristianismo verdadeiro, como em Antioquia, eram imitadores de Cristo, se pareciam com Cristo, viviam pela vontade de Deus porque obedeciam o Evangelho eterno. Então não é evangelho de homens, mas é a manifestação do poder de Deus. Pareça-se com os cristãos de Antioquia. Entregue a sua vida a Cristo. Hoje é o dia de você colocar a sua alma diante de Deus e pensar. Pense em Jesus até a hora de você dormir. Não ponha a cabeça no travesseiro sem pensar em Jesus. Não ponha a cabeça no travesseiro sem meditar na palavra de Deus. Não dê um passo para ir ao trabalho ou voltar para casa ou ir à escola sem necessitar de reconhecer a verdade que te revela uma vida com Deus.